Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram e depois a live lá pro meu canal, Perturbação, lá no YouTube. Tô só esperando o professor Fernando entrar, doutor Fernando, pra gente já começar, bem pontuais, ok? Então o pessoal tá entrando. Olá a todos e a todas. O Walter, oi doutor Walter. Tô esperando só o professor Fernando entrar pra gente já começar a nossa live sobre como entrar no mestrado e no doutorado em Direito. Fernando, aí já entrou. Vamos convidá-lo para participar. Fernando. Vamos lá, o Direito 5G, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Olá! Tudo bom, Luiz? Tudo bom, doutor Fernando? Tudo certinho. Eu sou meio confuso com essa coisa de live no Instagram, porque eu sou bem antiquado, enfim, o máximo que eu consigo é Zoom, essas coisas, e Google Meet. Não, mas Instagram, aí a eu gente tô já se adequa estranho. a essa nova tecnologia aí, o pessoal todo já animado. Aqui é uma transmissão um pouco mais dinâmica, menos formal. Tem um monte de gente entrando. Já teve uma aluna da UEMP, o UEMP presente, o EL presente, professores que já vi aí, professor Walter estava aí também, ou está aí ainda. Que bacana, que legal. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigado por ter aceito aí o convite de estar falando sobre como entrar no mestrado e no doutorado. É uma dúvida que muitos alunos procuram saber e não tem tanta informação, ou ainda quer se planejar, está aí na graduação, mas já pensando no mestrado e no doutorado. Quero agradecer também por fazer parte da família UEMP, é uma instituição que abriu os braços para mim, tive a oportunidade de participar aí do processo seletivo do pós-doutorado, então estou muito feliz em participar dessa família que me acolheu de braços abertos. Um grande abraço à minha supervisora, a professora Carla. E aí vamos já conversaram muito de aluno esperando. Teve uma que colocou aí a live mais esperada da semana. A gente está aí querendo discutir um pouco sobre, na verdade, entender um pouco, né? O pessoal tem bastante dúvida. Primeiro, assim, que eu queria que o professor me falasse como que foi a sua formação até chegar ao doutorado? Porque tem muitos alunos que perguntam, como que foi essa formação? Como que o professor chegou? Eu vi numa entrevista recentemente, quem orienta o seu orientador? Era um bate-papo sobre a questão das orientações. Como que foi aí a sua trajetória acadêmica? Conta pra gente. Bom, então, quem não me conhece, eu sou o professor Fernando, né? Eu coordeno um programa na área do direito, em Jacarezinho, e a história é um pouco assim. Eu, quando saí do ensino médio, estava muito indeciso, não sabia o que ia fazer. Cursei uma graduação em filosofia antes de fazer a faculdade de direito. E ao longo da filosofia, da graduação em filosofia, não me saiu do coração a vontade de voltar, né, de voltar a fazer uma outra graduação e de entrar na área do direito. E aí eu fui buscar as faculdades que os meus amigos tinham cursado, não conhecia Jacarezinho, nunca tinha ouvido falar de Jacarezinho. Jacarezinho é pequeno, enfim, Eu embora seja conheço uma cidade Jacarezinho pela administrada. fama. A fama que Então, quando a mas gente fazia cursinho, já tinha a fama da melhor faculdade de Direito do Paraná. Era em então, Jacarezinho, já era uma faculdade muito tradicional já. eu sou do interior de São Paulo, então em Adamantina, que é a minha cidade, não se falava de Jacarezinho, né? Ninguém ouvia falar. E eu descobri Jacarezinho porque uma colega de ensino médio tinha ido fazer faculdade em Jacarezinho, ela estava se formando e eu estava iniciando a graduação. Durante a graduação, eu ainda não sabia muito o que ia fazer. Então, como eu já tinha uma graduação antecedente, eu fiz uma pós-lato sensu em História, na FAFIJA, e fui pensando, enfim, uma época eu tinha vontade de fazer concurso,
A faculdade, na ocasião, não tinha programa de iniciação científica, as bolsas eram raras. Hoje é difícil encontrar uma faculdade que não tem iniciação científica, enfim, ou que mesmo que seja voluntária, sem bolsa, enfim, todo mundo tem. E aí, no final da faculdade, eu em dúvida do que ia fazer, né, mas já com uma graduação antecedente, enfim, com um lato sensu concluído, enfim, tinha publicado alguns resumos, tinha publicado algumas coisas na área do direito. Pensei, vou tentar entrar no mestrado. Para entrar no mestrado, a primeira coisa que eu tentei entender era o que era o programa, né? Porque quando a gente pensa na pós-graduação, os programas eles são diferentes, eles têm diferentes abordagens, enfim, eles têm diferentes perspectivas. E em Jacarezinho, o programa era sobre justiça e exclusão, que me chamou a atenção, porque eu era da filosofia, tinha graduação em Direito, tinha uma especialização em História, e eu falei assim, acho que eu consigo pensar um projeto, articular um projeto que pense um pouco essas questões, que faça uma interlocução interdisciplinar aí das questões que eu estou familiarizado. Fiz o projeto na ocasião, sobre minorias e grupos vulneráveis, sobre a fundamentação dos direitos de minorias, era um projeto teórico, e fiz a seleção, né? Na primeira seleção tive sucesso, já ingressei no mestrado, e depois do mestrado foi um processo natural a busca pelo doutorado. Eu já era professor, né? Gostava de atuar como professor, e fui fazer a seleção para o doutorado, né? Para entrar no doutorado foi um pouco mais difícil, né? A concorrência na pós-graduação ela tem aumentado todos os anos, as pessoas buscam cada vez mais se qualificar, e aí eu peguei o pessoal falando que tem um livro com a capa antiga, que é do mestrado. E aí tem muito Photoshop lá, então eu não tenho ruga, não tenho marca de expressão, eu tô, né, sem barba, assim, tá? E aí eu fui fazer a seleção para o doutorado. Não entrei na primeira seleção do doutorado, mas como eu tinha intenção de fazer doutorado, enfim, era isso que eu queria, me submeti a alguns outros processos seletivos até que eu ingressei no doutorado, na área de direito constitucional, que eu tinha duas áreas de pesquisa, principalmente, que era constitucional e teoria, filosofia do direito. Entrei num doutorado em direito constitucional na ITE de Bauru e terminei o doutorado em 2012, já vão alguns anos, aí 8 anos. Então, a minha trajetória foi mais ou menos essa, enfim, na pós-graduação. Você poderia me falar assim, o que é um mestrado e um doutorado? E qual a diferença do mestrado e doutorado para a especialização? Tem muita gente que não sabe que existe essa diferença. Pode falar para a gente isso? Tá. Uma especialização lato sensu, normalmente ela não é um programa de pesquisa, enfim, mesmo que ela se repita durante muitos anos, ela não é um programa de pesquisa. O objetivo é fazer um aprofundamento, normalmente um aprofundamento horizontal sobre um determinado tema, que é o tema da especialização lato sensu. Quando a gente fala de mestrado e de doutorado, nós estamos falando de programas de pesquisa. E um programa de pesquisa, enfim, ele, como toda ciência, se a gente for pensar a ciência de um modo geral, ela é como se fosse um grande programa de pesquisa, enfim, ele tem como objetivo arquitetar determinadas conjunturas empíricas, conjunturas teóricas, enfim, e tentar superar aquelas conjunturas, aquelas teorias, enfim, que são suas predecessoras. Então, todo programa de pesquisa, e aí o programa de mestrado e doutorado, eu estou imaginando que sejam programas de pesquisa, todos são programas de pesquisa, eles não vão fazer estudos horizontalizados, eles querem verticalizar sobre os temas, né, os temas que eles se debruçam. Muito embora o compromisso do mestrado não seja a inovação, né? Se trata de uma pesquisa mais vertical do que aquelas pesquisas que são feitas
na pós-graduação lato sensu. Em compensação, no doutorado, além de ser uma pesquisa bastante vertical, eu tenho um compromisso com a inovação. Né? Eu tenho um compromisso em trazer uma contribuição nova para uma determinada área do conhecimento, enfim, que é aquela área que o meu programa de pesquisa está situado. Quando a gente pensa os programas de pesquisa de um modo geral, a gente tem que entender que um programa ele é como o que seria horizontalizar e verticalizar a pesquisa. As pesquisas horizontais são aquelas pesquisas que elas são pesquisas normalmente de estado da arte, enfim. Eu faço um levantamento bibliográfico sobre um determinado tema, enfim, e apresento o estado da arte sobre uma determinada discussão. Quando a gente fala de verticalização, vai anotando as perguntas. Tá aqui, ó. Porque eu estou vendo algumas aqui, eu vou tentando responder, mas às vezes vai passar. Eu tô anotando as perguntas e já ia fazer para você, tá aqui anotadinho. Já. Quando a gente fala de verticalizar, a ideia é delimitar mais o objeto de pesquisa. Então, o meu objeto de pesquisa não é uma pesquisa sobre o estado da arte de uma determinada coisa. Eu vou ter que verticalizar o projeto de pesquisa, delimitar melhor o tema e fazer um aprofundamento sobre aquele tema, sobre o meu objeto de pesquisa. Só explicando ainda aqui que é essa história de programa de mestrado, programa de doutorado, enfim, um programa ele tem alguns pressupostos básicos, né? Os pressupostos básicos de um programa, eles constituem aquilo que a gente chama de núcleo básico, núcleo comum do programa, que é a sua área de concentração e as suas linhas de pesquisa. Então, quando eu entro num programa de pós-graduação, eu preciso conhecer o que é esse núcleo básico do programa, o que é esse núcleo duro do programa. Porque as minhas pesquisas, elas vão ter que ter aderência com a área de concentração do programa de pesquisa que eu quero pesquisar. Ou que eu quero ingressar, melhor. Então, por exemplo, em Jacarezinho dizia que o programa é sobre a área de concentração, justiça e exclusão. Eu posso pesquisar alguma coisa fora da área de concentração, justiça e exclusão em Jacarezinho? Não, não posso. Por quê? Porque o programa ele tem essa vocação, ele vai verticalizar temas relacionados à justiça e exclusão na área do direito. Eu quero pesquisar sobre direitos da personalidade. Em Maringá tem o Sesumar, por exemplo, que tem programas sobre direitos da personalidade. Eu quero pesquisar sobre direito negocial. Em Londrina tem um programa que tem mestrado e doutorado sobre direito negocial. Né? Então eu tenho que conhecer o programa que eu pretendo entrar para saber o que constitui aquele núcleo duro do programa. Porque o núcleo duro do programa ele vai definir o que o programa espera dos projetos de pesquisa que são apresentados. Então, se eu quiser pesquisar outras coisas, a gente fala de hipóteses ad hoc, né? Se eu tiver uma hipótese ad hoc, eu vou poder fazer essa pesquisa. Né? Não estou impedido de fazer essa pesquisa, as pessoas têm liberdade para pesquisar o que elas quiserem, mas eu não posso fazer essa pesquisa nesse programa. Eu vou ter que buscar um outro programa que o meu projeto de pesquisa possa ser mais adequado, possa ser mais interessante. No site da CAPES a gente tem que o Conselho de Aperfeiçoamento em Pessoal de Nível Superior, a CAPES, depois eu deixo aí para os alunos o e-mail, tem a lista de todos os programas do Brasil inteiro. É bem fácil achar, GG. Tem uma plataforma, chama Plataforma Sucupira. Lá na plataforma Sucupira, eu tenho um banco de dados de toda a pós-graduação brasileira. Então, lá eu encontro informações sobre todos os programas que tem, onde eles estão, enfim. E daí eu vou no site das instituições para buscar as informações específicas de cada programa. Então, a plataforma... Quem são os professores, o que eles estão pesquisando, enfim... Aí vai para o Lattes dos professores pesquisar. Isso, daí eu vou tentar descobrir o que é que se espera naquele programa. Existem programas que eles são mais generalistas. O que são programas mais generalistas? São programas grandes, programas muito grandes.
Então, vou dar dois exemplos clássicos que a gente tem na área do direito aqui no Brasil, que é o programa de pós-graduação da USP de São Paulo e o programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Como lá você tem, sei lá, 200 professores credenciados no programa, então é um programa que não tem uma área de concentração específica, não é um programa vocacionado, como é o programa da Unimar, que é parceira de Jacarezinho, inclusive, da Cesumar, que é parceira de Jacarezinho, de Londrina, que é a nossa irmã estadual, enfim, desses programas que são programas menores. Lá não, lá eu tenho normalmente linhas de pesquisa que são linhas abrangentes em direito constitucional, em processo civil, processo penal, enfim, e cada linha tem sei lá quantos professores. Então, esses programas maiores, eu tenho que estar um pouco mais preocupado em entender o que o orientador que eu pretendo escolher, a pessoa que eu pretendo que me oriente, ele está pesquisando. Né? Por quê? Porque são programas generalistas, eles não têm uma área de concentração mais específica, e aí é muito mais importante eu entender o projeto de pesquisa do meu pretenso orientador do que entender a área de programa, a área de concentração do programa, suas linhas de pesquisa, enfim, o que o programa ele está preocupado em pesquisar, tá? Então, quando a gente pensa num programa de pós-graduação, e desculpa se eu estou sendo muito analítico, Não, mas fica tranquilo, tá ótimo. Eu quero que as pessoas entendam o que é um programa de mestrado e doutorado, né? A gente sempre vai ter um núcleo rígido, que é essa área de concentração, e a gente vai tentar sempre expandir esse núcleo rígido, expandir as pesquisas, enfim, e tentar abarcar novos temas e trazer para dentro dessa área de concentração. Então, quando a gente fala de justiça e exclusão, lá em Jacarezinho, a gente já pesquisou sobre indígenas, mas são poucas pesquisas que tem sobre indígenas. Tem um campo teórico enorme para ser explorado. Já pesquisou sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ou no ensino superior, sobre cotas ou sobre, enfim, já pesquisou sobre minorias e grupos vulneráveis, tem pesquisa sobre direito das mulheres, enfim. Só que existem temas que é possível explorar, que são temas novos, né? E aí as pessoas vão ter que encontrar no programa e tentar descobrir aquilo que o programa já produziu, qual é a tradição do programa, para apresentar um projeto de pesquisa que seja interessante. Então, uma obrigação imposta pela CAPES, que os programas deem publicidade às suas teses e dissertações. Se as teses e dissertações não estão inteiras no site do programa, pelo menos eu consigo encontrar os títulos, enfim, eu consigo encontrar o resumo, eu consigo encontrar algumas informações. Então, eu quero entrar no programa da UEL. Eu vou lá e vejo o que é que eles já produziram. E quando eu for pensar o meu projeto de pesquisa, eu tento pensar alguma coisa que interesse para o programa. Porque imagina só, se um determinado programa ele já produziu 20 pesquisas sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É muito difícil o meu projeto trazer alguma coisa interessante e nova, né? Porque foram muitas pesquisas sobre aquilo. É possível? É possível. Eu tenho que ver o que eles já falaram e aí eu vou explorar um aspecto novo. Mas eu preciso conhecer a tradição do programa, aquilo que o programa já fez, enfim, né? Para poder ampliar as perspectivas do programa, enfim, ampliar o que a gente chama de cinturão protetor do programa, apresentar hipóteses que interessem ao programa, para que o programa cresça, para que o programa passe a abarcar outros fenômenos que não aqueles que ele já pesquisou, que ele já se debruçou. Porque no fim... Pode falar, pode terminar, perdão. Porque no fim, o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele é um plano individual de pesquisa que vai partir daqueles pressupostos comuns, que são aqueles enunciados gerais compartilhados pelo programa, e que vai aprofundar um determinado aspecto, uma determinada questão. Essa é a ideia de um projeto de pesquisa. Por isso que é importante conhecer o programa.
Eu parto dos enunciados daquilo que é a área de concentração, daquilo que o programa desenvolveu, né? E aí eu vou aprofundar um determinado aspecto. No mestrado não tem compromisso de inovar, né? Embora se trouxer algum aspecto diferente, alguma coisa relevante, uma bibliografia que não foi estudada ainda no programa, alguma coisa diferente é bacana. E no doutorado eu tenho a obrigação de inovar, né? Porque a tese, quando a gente fala da tese ser inédita, não é só que a tese não pode ter sido publicada antes, mas é que a tese ela tem que ser, além de inédita, original. Ela tem que ter uma contribuição original para aquela área do conhecimento. Tá? Ó, no Então dia é isso 16, que é o programa. no dia 16/7, o Jairo, o doutor Jairo da professora aí da UEMP, ele vai falar como começar e como fazer pesquisa em direito. Aí ele vai falar um pouco de projeto. O Jair Bastante gente, a gente tem bastante já pessoas que vão estar trabalhando, professores vão estar trabalhando algumas temáticas. O professor Walter, que está assistindo a gente, ele vai falar sobre publicação e qualis, que tem gente que ainda não sabe o que é qualis. especialista nisso. Assim, Aí eu vou pegar uma pergunta que a Sandra fez, vou misturar com uma outra pergunta que tem muita gente que me faz. A Sandra perguntou assim: alunos de meia idade, eles têm chance de entrar no mestrado, no doutorado? E outra pergunta que eu vou colocar junto: tem como fazer mestrado e doutorado no 5º ano de direito? Porque tem sempre aquele aluno que ele quer adiantar tudo. E ele sempre pergunta: ai, professor, eu não consigo fazer o mestrado junto com o 5º ano. Ele quer fazer o AB, concurso público e o mestrado, quiçá já começar a tese do doutorado do 5º ano. Olha, então vamos lá, vamos começar pelo aluno ansioso. Não dá para começar o mestrado sem ter terminado a graduação, tá? O pressuposto para iniciar o mestrado é ter terminado a graduação. Por quê? Porque o mestrado, como o doutorado, eles são graus acadêmicos. Então, um grau acadêmico pressupõe o outro grau acadêmico, tá? Então, para eu fazer mestrado, eu preciso ter terminado a graduação. Para fazer doutorado, via de regra, eu tenho que ter terminado o mestrado, tá? Então, via de regra, tem que ter terminado o mestrado. Por que via de regra? Porque pode ser que a gente encontre programas que admitam o doutorado direto, que é o caso da USP. Na USP tem doutorado direto, então é possível que alguém ingresse direto no doutorado. É raro que aconteça, mas é possível. Normalmente os programas pequenos não têm essa possibilidade de você iniciar direto no doutorado. Tá? Você vai ter que fazer o mestrado e depois você faz o doutorado, que são graus acadêmicos. Então, os 3 graus acadêmicos graduação, mestrado, doutorado. Não dá para começar o mestrado no 5º ano. Bom, com relação ao aluno de meia idade, ele consegue ingressar? Consegue, com certeza. E a preparação não é diferente daquela do aluno de graduação, daquele aluno que está numa determinada faculdade, que quer continuar os estudos ali. Por que não é diferente? Porque o aluno de meia idade, ele tem, embora talvez ele esteja um tempo fora da academia, ele tem que se dedicar um tempo à leitura, para se atualizar, para ver o que está discutindo naquela área, né? Então ele tem que, de repente, tem esse esforço um pouco maior, ele tem uma vantagem a seu favor, porque as experiências vividas, elas podem ajudar na formulação de hipóteses de pesquisa. Muitas hipóteses de pesquisa, elas nascem de inquietações que elas não são puramente teóricas. São inquietações que estão relacionadas com a nossa vida, com a nossa experiência profissional, com aquilo que a gente encontrou ao longo da nossa trajetória. Então, essa experiência do aluno mais velho, ela é muito interessante para os programas de pós-graduação. Os programas estão interessados nisso também. Agora, ele vai ter que dominar a bibliografia que eventualmente for indicada para seleção, ele vai ter que preparar o projeto de pesquisa, igual o aluno de graduação, que já está fazendo iniciação científica, que já está um pouco, de repente, mais ambientado.
Então, assim, o aluno de meia idade não tem nenhuma desvantagem com relação ao aluno que está na graduação. Pelo contrário, ele tem as suas vantagens também, tem os seus méritos. Todo mundo não tem tempo para começar, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula na graduação, eu tinha uma aluna que tinha 76 anos. E eu estava começando a dar aula com 22 anos. E, e eram duas pessoas começando, né? Uma aos 76 e outra aos 22, enfim. E ambos estavam começando. Então, sempre é tempo de começar, tá? Pessoal perguntando da UEMP, eu já vou dar spoilers aí da seleção da UEMP, Já tá? é isso que eu ia falar. Eu tenho uma pergunta aqui assim para falar, pergunta para fazer para o professor, é que tem muita gente que pergunta assim: ah, eu preciso ter artigo publicado, ah, eu preciso ter resumo publicado. Como que eu me preparo? Assim, eu quero me preparar já durante esse ano, ou durante o ano que vem, ou durante os 3 anos antes da graduação, e montar um bom currículo. Qual que seria as dicas que o professor daria para nós de como montar um bom currículo para poder entrar no processo seletivo? E aí, já falando do processo seletivo, o professor podia falar do processo da UEM, quais que são os passos do processo seletivo, e aí já começar a dar os spoilers, que o pessoal está desesperado para saber como vai ser o processo seletivo desse ano, por conta da pandemia, por conta do que está acontecendo, né? Tá, você vai ter que deixar isso no YouTube depois, porque senão o pessoal vai me acusar de ter dado informações privilegiadas na sua página no Não, Instagram. vai ficar lá no canal do YouTube, perturbação, que senão os alunos ficam as perturbações atrás da gente. Vamos lá, então. Começando com relação a como preparar um bom currículo. Os currículos, eles fazem parte dos processos seletivos, em geral, tá? E o que os programas eles estão interessados? Eles estão interessados naquelas pessoas que escrevem, porque você vai ter que desenvolver uma dissertação ou uma tese. Então, quem nunca escreveu, não vai começar a escrever no mestrado, no doutorado. Tipo, isso é difícil, muito difícil acontecer, né? Não vai ter uma intuição, um start, enfim. Difícil escrever, né? É difícil escrever, é um processo doloroso, né? Transpor as ideias, enfim. Às vezes eu tenho conhecimento vasto da bibliografia sobre um tema, mas eu tenho dificuldade na escrita. Então, eu preciso demonstrar para o programa que eu já tenho alguma habilidade de escrita acadêmica, tá? Como que é essa demonstração de habilidade com escrita acadêmica? Essa habilidade eu demonstro por meio da publicação anterior, né? Normalmente da publicação de resumos, da participação em eventos, enfim, da participação em congressos. Por que isso? Porque o professor Walter vai falar numa outra ocasião. O que aconteceu? Eu só virou a câmera que eu estou tentando responder a pergunta que eles me mandaram aqui. Essa live vai para o YouTube depois? O Marcos vai ficar no canal do YouTube. Aí virou a câmera, mas desculpa. O professor Walter vai falar depois do Qualis. Normalmente as revistas Qualis, elas exigem que você publique com um professor doutor, enfim, ou com alguém que tenha pelo menos um mestrado. É difícil alguém da graduação ou alguém graduado publicar numa revista com um Qualis alto, né? Porque elas têm um filtro de titulação. Então, o jeito que eu tenho de preparar o meu currículo é participando de eventos e daqueles eventos que são os eventos na área que eu pretendo apresentar um projeto de pesquisa. Então, vamos imaginar que o meu interesse é em direito de família. Eu vou procurar os eventos do IBDFAM, enfim, eu vou procurar os eventos na área do direito de família. Há um tema específico sobre direito da personalidade. Eu vou procurar os eventos disso, direito criminal. Eu vou procurar os eventos de direito criminal. Os próprios programas fazem eventos todos os anos, se não de 2 em 2 anos. Isso. Fazem muitos eventos, às vezes o mesmo programa promove mais de um evento anual, enfim. Um grupo de pesquisa promove eventos, promove debates, enfim.
Eu tenho eventos nacionais que eu posso submeter resumos, enfim. Então, eu preciso demonstrar habilidades de escrita. É O importante TED ter um está artigo. virtual esse ano, nós Um temos um texto evento. virtual, enfim. Então, assim, eu tenho que ter artigo Qualis para entrar num programa? Não é obrigatório, mas eu tenho que demonstrar habilidades de escrita. E essas habilidades de escrita vão ser importantes porque a banca vai olhar e vai querer saber se você já escreveu alguma coisa, se você já participou de evento, se você tem vocação para pesquisa. Né? Porque acontece, às vezes, LG, que alguém está lá perdido na vida, não sabe se casa, compra bicicleta, né? Então não sabe se vai fazer concurso público ou se vai, que vai fazer, etc. E aí a pessoa fala assim, enquanto eu não resolvo, eu vou fazer um mestrado. E aí aparece no processo seletivo. Acontece isso, né? Acontece, É, acontece. e, A e maioria dos daí alunos de direito, você pergunta por que você escolheu direito? Ah, não sei. tipo, eu ia fazer direito, engenharia e medicina, passei em direito e fazer direito, né? Então, isso na pós-graduação é um pouco mais complicado. Eu tenho que mostrar que eu tenho um conhecimento sobre o programa, que eu tenho habilidade de escrita, que eu já tenho alguma publicação, que eu já tenho interesse por uma determinada área. Né? É muito bacana se a pessoa não for generalista. Né? Então, assim, eu quero pesquisar direito de família, então eu começo a participar de eventos na área do direito de família. Eu Durante a quero pesquisar graduação, direito. faço projeto de iniciação científica, ter bolsas. Isso, Na graduação, nós temos PIC, PIBIC, PROBIC. tem de tudo. Nessa preparação, né, nós estamos falando de preparação de currículo, tal, antes de eu dar os spoilers, quando a gente fala de preparar currículo, é bacana ter uma coerência no currículo. Vamos imaginar que a pessoa, a pessoa lá de meia idade, que terminou a graduação há 10 anos, ela começa a participar de eventos e ela participa de 10 eventos, cada um numa área. Isso diz muito pouco sobre a pessoa. Ela quer pesquisar sobre direito do consumidor, então ela começa a participar de eventos sobre direito do consumidor, etc. Direito do consumidor, direito do consumidor. Ela quer pesquisar sobre teoria do direito, quer pesquisar sobre ensino do direito, ela vai buscar eventos naquela área. Ela quer pesquisar direito constitucional, ela vai procurar lá no direito constitucional, na teoria, etc. e tal. Você imagina só o aluno que fez PIBIC no ano, escreveu sobre direito penal. No segundo ano ele continuou o projeto do PIBIC, mas ele mudou o tema, escreveu sobre direito constitucional. O TCC dele é sobre direito do trabalho e ele apresenta um projeto de pesquisa no mestrado sobre, sei lá, feminismo, né, ou sobre direitos LGBT. Isso Incongruente, revela né? muito, é muito incongruente, mostra muito pouco da pessoa. Né? Então, pode até ser um currículo bacana, porque a pessoa fez 2 PIBICs, ela participou de eventos, né? Mas é muito incongruente. Então, é bom que a pessoa tente mostrar vocação para pesquisa numa determinada área. Né? Perguntaram aqui se só participar do evento já é considerado para esse fim ou tem que publicar? A participação em evento normalmente conta nos currículos, mas cada programa organiza a sua seleção. Né? Tem programas que vão dar mais valor para publicação, normalmente se dá mais valor para publicação de resumo no evento, né? Mas a participação, não tenha dúvida, a participação ela conta, porque mostra interesse do aluno, foi como ouvinte e tal. A maioria Né? dos editais tem uma lista com pontuação que você Daquilo que tem. isso. E eu posso olhar os editais, eu quero entrar no programa, eu olho os editais anteriores e eu sei mais ou menos aquilo que vai ser valorizado, principalmente no currículo, porque não costuma mudar de um ano para o outro a pontuação do currículo, eu sei o que vai ser valorado na próxima seleção. E daí eu vou mais ou menos me organizando. Né? Eu tenho como... tem alguma previsibilidade nas seleções. Não é uma coisa... Não é ad hoc, né? Que você senta e faz, etc. Como que é Bom, a e aí... prova escrita? Dá os spoilers que eles estão doidos. Você está perguntando das seleções esse ano, né? Isso. Então eu vou Como que falar vai algumas ser? coisas sobre como normalmente é uma seleção e como vai ser na UEMP esse ano, como está sendo em outros lugares que já publicaram os editais. Bom,
as seleções, normalmente, elas são seleções que têm várias etapas. Então, eu tenho uma etapa que é a prova escrita, normalmente é a etapa inicial. Eu tenho exames de proficiência, que podem ser fases iniciais também, ou podem acontecer durante o curso do programa. Normalmente, para o mestrado, isso pode acontecer até o primeiro ano, ou até a qualificação. No doutorado, costuma-se exigir proficiência em 2 línguas estrangeiras antes de você ingressar nos programas, né? Mas a proficiência é um componente da seleção. Eu tenho uma análise do projeto, né? E eu tenho normalmente uma entrevista. Então, as seleções, elas são estruturadas dessa forma. Isso quase não muda em todos os programas, né? Cada programa vai dar um peso diferente para cada prova, enfim. Nesse ano, que é um ano de pandemia, que é um ano diferente, enfim, que as coisas estão um pouco virtuais, que é difícil promover aglomeração de pessoas, a gente já teve 2 editais importantes publicados que deram algumas sinalizações, que foi o edital da USP e o da PUC, né? A USP vai fazer prova online, eles têm estrutura, enfim, para fazer isso. Na UEMP a gente não consegue fazer prova online, né? Não tem como eu desconectar o aluno se ele abrir uma segunda tela, se ele ficar 5 segundos sem digitar, enfim, não tem como fazer isso. Então, não tem como acompanhar, né? É difícil fazer prova online. Eles vão fazer o processo seletivo todo online. Na PUC, eles abreviaram o processo seletivo. Na PUC vai ser projeto de pesquisa e análise de currículo só, né? O que deve acontecer? Não vai ter entrevista. Não vai ter entrevista. É só projeto de pesquisa e análise de currículo. Quem viu o edital da PUC de São Paulo, tá? Uhum. Não sei se está aberto ainda, mas eu vi há uns dias atrás. O que nós estamos planejando para o EMP? Como não há previsibilidade com relação ao retorno das atividades presenciais ainda, né, porque o Paraná está passando, nesse momento, por um aumento da contaminação, do contágio pelo Covid, não é possível prever se a gente consegue retornar às atividades presenciais em agosto, se a gente já consegue marcar provas presenciais em setembro, enfim, porque isso depende muito do comportamento do vírus. E nós estamos atrasados com o nosso edital. Normalmente a gente publica o edital em maio e com bastante tempo, normalmente 2 meses antes da prova escrita, para que os alunos tenham tempo de conhecer a bibliografia, ler a bibliografia, enfim, às vezes muda um livro, né, muda alguma coisa, e a gente costuma dar essa previsibilidade. Ainda não está fechado, nós estamos conversando na comissão coordenadora isso, mas é muito provável que esse ano não haja prova escrita na UEMP, tá? Por quê? Porque não vai ser possível fazer aglomeração. O que vai ter, então? Vai ter, provavelmente, uma fase que é a admissibilidade do projeto, que vai estar relacionado mais à aderência do projeto às linhas de pesquisa do programa, né? Vai ter uma segunda fase, que é o currículo Lattes, que é o ranqueamento do currículo Lattes, e deve ter uma terceira fase, que vai ser a entrevista e defesa do projeto. Tá? Então, provavelmente na UEMP esse ano, nós vamos ter essas 3 fases. E a proficiência, como vai ser? A proficiência, no caso do mestrado, o nosso regimento, ele já autoriza que os alunos do mestrado, né, a gente oferece a prova, mas faculta aos alunos do mestrado que não forem aprovados na proficiência que possam apresentar o certificado de proficiência até o final do primeiro ano depois da matrícula. O que a gente vai fazer com relação ao doutorado? Provavelmente a gente vai aplicar a mesma regra que a regra do mestrado, já que a gente não vai conseguir fazer aglomeração de pessoas para realizar as provas presenciais. Né? Então, o que está ali? Mestrado em área fim e tal. Tá. Eu já falo sobre isso. Então, provavelmente a nossa seleção vai ter essa estrutura.
Hoje, nós estamos passando... Por que que o edital não saiu ainda, né? Primeiro, por conta da pandemia, que a gente precisa esperar alguns dias mais para ter algumas definições. Isso deve acontecer no começo de julho, a publicação do edital, ali na primeira semana de julho. E depois porque a gente está fazendo algumas alterações no regimento. Então, provavelmente nós vamos ter inclusão de uma terceira linha de pesquisa no programa de pós-graduação da UEMP. Nós estamos discutindo essa questão dos mestrados em área afim para a seleção do doutorado. Tá? Não deve ter aumento de vagas no mestrado, mas deve ter aumento de vagas no doutorado, pelo menos uma vaga a mais no doutorado. O que vai haver no mestrado é uma distribuição das vagas, hoje são 24 vagas, deve haver uma distribuição das vagas entre as 3 linhas de pesquisa. Né? Uma linha mais relacionada à jurisdição, processo, enfim, esses temas, uma linha mais voltada para a Constituição, direitos fundamentais, enfim, questões mais teórico-filosóficas, e uma linha voltada para direito e vulnerabilidades. É isso que está se desenhando, a gente deve divulgar isso quanto antes para as pessoas poderem se preparar. Como a gente vai suprimir a fase escrita, nosso processo, que começava em agosto com a prova de proficiência e em setembro tinha a prova escrita, normalmente, ele vai acontecer um pouco mais para o final do ano. Então, o pessoal vai ter mais tempo para se dedicar ao projeto, para se dedicar, enfim, àquelas fases que vão ser as fases relevantes, no caso, esse ano. Né? Ninguém vai ser pego de surpresa. Né? Vai dar tempo de estudar o edital, vai dar tempo de se organizar, enfim, de se preparar para a seleção com bastante calma. Então, eu selecionei aqui as 3 perguntas. É obrigatório ser bolsista para ter alguma pontuação a mais na seleção? Não. Não. Normalmente não, isso não conta. Se teve bolsa, não teve bolsa, enfim. Projetos Pelo menos no nosso edital, nunca... Projetos transdisciplinares, filosofia mais direito, antropologia mais direito, biologia mais direito, são interessantes para o programa? No caso, para o programa da UEMP? Podem ser, enfim, depende do recorte teórico-metodológico que a pessoa está dando, enfim, podem ser, enfim. Então, alguma coisa sobre biopolítica interessa, enfim, sobre teoria do direito interessa, sobre, enfim, tem que olhar a área de concentração, que é justiça e exclusão. Isso não muda no nosso programa. A nossa área de concentração sempre vai ser justiça e exclusão. Né? Sempre vai ser justiça e exclusão. Estão perguntando aqui, o Lattes só conta os últimos 5 anos? Como foi no processo anterior? Normalmente sim. Porque senão a pessoa ela faz alguma coisa na graduação, fica 10 anos sem fazer nada, depois ela volta para fazer a seleção. Então eu tenho que mostrar que eu estou preparado, que eu estou me preparando, que eu me organizei para aquele processo seletivo. Então, vai depender dos editais, né? Várias faculdades têm propostas diferentes de seleção. Tem faculdade que conta menos tempo, conta a vida toda, enfim, isso depende de cada edital. Você tem que olhar o edital. Tem faculdades que contam os últimos 3 anos, né? Os últimos 4, vai depender da faculdade. Depende do edital, sempre do edital. E aí teve uma que perguntou, desculpa, eu não anotei o nome, tá? O mestrado em área afim para entrar no doutorado. Porque tem isso, né? Eu tenho mestrado em filosofia, ou eu tenho mestrado em outra área e queria fazer o doutorado em direito. Como que está funcionando isso na UEMP? Então, na UEMP hoje o regimento ele não autoriza isso. Eu tenho que ter o mestrado na área do direito, a graduação na área do direito para fazer a pós-graduação na área do direito. Isso depende do programa, do regimento de cada programa. Tem programa que é mais flexível com relação a isso. Nós temos uma discussão para ver se flexibiliza ou não. Enfim, eu particularmente sou muito favorável à abertura para a grande área de ciências humanas, enfim. Então, não vejo por que alguém que desenvolve pesquisa em ciências sociais, enfim, não possa fazer um doutorado no direito, ou alguém que desenvolve uma pesquisa interessante sobre violência na psicologia não possa pensar alguma coisa na área do direito, enfim, ou alguém que tem um mestrado em filosofia não possa fazer o doutorado em direito. Eu particularmente não tenho
preconceito, né? Até porque eu tenho uma graduação em filosofia, enfim, e eu sei que é possível fazer diálogos multi ou transdisciplinares e podem surgir pesquisas muito interessantes. Mas essa não é uma decisão minha, é uma decisão sempre colegiada. Nós estamos discutindo isso no âmbito do programa para ver se a gente promove essa abertura ou se as coisas continuam como está no nosso regimento. Nosso regimento está passando por uma reforma, né? A universidade está reformando o seu regulamento geral da pós-graduação e a gente está nesse movimento também atualizando o nosso próprio regulamento. Perguntaram aqui, ó, curso no exterior, na área em que se pretende o mestrado, de extensão ou livre, conta pontos para o processo de mestrado da UEMP? Conta pontos. A gente tem uma parte lá no edital, se vocês olharem o edital da última seleção, a realização de cursos de extensão, etc., conta pontos, enfim. Então, Eu acredito que o primeiro passo que se deve, que um acadêmico, que um estudante deva fazer para poder buscar um mestrado e doutorado é escolher o programa, ver o programa, pensar no projeto, na ideia da grande área e olhar os editais passados ou o novo edital para poder entender o que o programa coloca como objetivos e como vai selecionar o aluno, resumo, publicação, participação em evento, projeto. Tem alguns programas que não pedem o projeto na seleção, tem outros programas que pedem, tem programas que fazem entrevista, tem programas que não fazem entrevista. Então, assim, vai depender muito do programa. Mas aquela pessoa que consegue já chegar com uma ideia, ter conhecimento do programa, porque tem gente que diz, vou fazer mestrado na Federal do Paraná, não sabe do que é o programa, não sabe quem são os professores, não sabe o que está pesquisando, parece que foi lá só para ver o que estava acontecendo. Eu acho que já é um passo importantíssimo. E saber que um programa de mestrado e doutorado é muito diferente da graduação. Você vai ter uma outra visão de mundo acadêmico do que é uma graduação, né? Uma dica que eu daria, LG, é tentar olhar o Lattes dos professores do programa para conhecer o que é que os caras estão interessados, conversar com alunos da pós-graduação daquele programa para ver se é de fato aquilo que eu estou buscando ou não, porque os alunos eles conhecem o programa, eles sabem como o programa funciona, enfim. Eu vi que alguém perguntou horário de aula. Na UEMP, as aulas, elas normalmente são aos finais de semana. Costuma ser às sextas, à noite e aos sábados de manhã. Mas por que eu digo costumam ser? Porque eu tenho disciplinas optativas que são oferecidas ao longo da semana. Eu tenho disciplinas na quarta, tem disciplinas na quinta de manhã, tem disciplinas na quinta à noite. Às vezes eu tenho atividades obrigatórias durante a semana. Normalmente isso não acontece. Mas quando vem, por exemplo, um professor estrangeiro, a gente tem disciplinas concentradas. Então pode ser que eu tenha disciplinas durante uma semana toda quando eu tenho um professor estrangeiro. Eu não vou desperdiçar aquela oportunidade, enfim, não tem como manter a pessoa. O cara vem da Espanha, de Portugal, vem dos Estados Unidos, enfim, não tem Eu como tinha manter essas essa disciplinas na FADISP. um mês assim, né, aqui. Então, eu concentro, uma semana só, mas naquela semana vai ter, às vezes, aula 2 dias de manhã e à tarde, um dia à noite, enfim, vai ter um módulo um pouco mais concentrado. Então, os programas, eles organizam as suas dinâmicas de acordo com as suas particularidades. Na UEMP, as obrigatórias sempre sexta e sábado. E um bom número de optativas sexta e sábado. Tá? Mas nós temos, eventualmente, atividades ao longo da semana. Para quem conhece o programa da UEMP, sabe que a gente, todos os anos, recebe professores estrangeiros. Então, sempre um espanhol. Esse ano, que é o ano por conta da pandemia, os espanhóis costumam vir em agosto, enfim, a gente tem um evento, eles vêm para o evento, já dão aula na pós-graduação. Esse ano, o calendário, não sei como vai ficar ainda a vinda do espanhol. Nós tivemos um ano um professor da Universidade de Glasgow, né, lá da Irlanda, da Inglaterra, na verdade, não da Irlanda, né? Da Irlanda não é Da Glasgow? Escócia.
Da Escócia, Da enfim, Escócia. lá de onde você Da vivia. ilha. Para mim é tudo a mesma coisa. Da ilha. O, então, eu vi um professor de Glasgow, a gente teve um professor da Índia, da Universidade de Jindal, que ficou com a gente uma semana. A gente tem professor, enfim, tinha a Barbara Hudson, que era de Leicester, aí sim na Inglaterra, que ficava normalmente uma semana, 15 dias com a gente. Então, a gente sempre recebe professores de fora, né? E Vamos esses fazer um professores convênio lá com o Limerick, estou esperando são finalizar tudo problemas. isso para esses irlandeses vir para cá. Com certeza, com certeza. Me pediram para falar sobre o mestrado do Unicesumar. Nós vamos ter uma live com a professora Daniela Menegotti e ela vai falar mais do mestrado do Unicesumar, tá, galera? É a Adri Vidotti que perguntou, foi minha aluna ali. A gente está já chegando já quase uma hora de live, olha como é que passa rápido. E, Fernando, eu queria que você falasse para os alunos se você tem uma data já da publicação do edital ou é, um próximo mês, alguma coisa assim. E. O pessoal pode esperar aí. Desculpa, Não, termina. pode falar. Não, pode falar. Com relação ao edital, o pessoal pode esperar aí para o começo de julho, tá? Começo de Então, julho. começo de julho. Tá. Outra coisa que muita gente vem me perguntando sobre fazer um mestrado e doutorado. Conta ponto para o concurso público? Conta ponto. Normalmente o concurso, na verdade, os concursos públicos hoje é muito difícil. Tá falando concurso público do quê, primeiro, né? Vamos lá. Eles perguntam Então, se é um concurso público. Para professor, já concurso, pergunta para professor do quê? concurso público para professor não abre, é muito difícil abrir para graduado. Não abre para graduado, vai abrir para Eu mestre não e doutor. conheço. Concurso público de nível superior, quando é concurso de provas e títulos, normalmente o mestrado e o doutorado conta como título, tá? Então, conta. Agora, é um concurso de nível médio. Eu acho difícil que o mestrado e o doutorado pontue. Vai depender do concurso que a pessoa vai Dependendo do fazer. edital, né? Vai depender do edital do concurso, tá? Mas se for provas e títulos e o cargo for um cargo de nível superior, normalmente o mestrado e o doutorado pontuam como títulos, tá? Inclusive o lato sensu costuma pontuar como título. Então, Eu vi que o você seu pergunta orientando sobre aqui, seu o orientando, Arthur, tá perguntando se a CRE. Tá se cortando aqui. acredita. Vai Se ter. acredita. Nós estamos conversando, o professor Brega, enfim, tem uma proposta para o CEACRID acontecer mais para o final do ano. Se a gente tiver um panorama favorável com relação à pandemia presencialmente, se o panorama ainda for desfavorável, o evento vai ser com outro formato, um formato virtual, enfim. Mas vai ter CEACRID esse ano, mais para o final do ano, provavelmente em novembro. Estão perguntando aí se o período de bolsista de PIBIC ponta. O período de essa experiência de estágio em pesquisa, enfim, tem que olhar o edital. Enfim, no nosso edital pontua. Se você tem pesquisa antecedente, etc., isso pontua. Vai estar lá nas outras pontuações. Enfim, a gente tem um item específico para lançar os pontos de bolsa, enfim, aquilo que a pessoa produziu. Aí o pessoal já começou a perguntar se aula presencial tem alguma perspectiva. Isso vai depender da pandemia, vai depender do comportamento Isso. das pessoas. Tem O gente que já que a falando em gente segunda tem? onda. É muito complicado dar um panorama de quando vai voltar as aulas presenciais, né? O que que a gente tem assim de coisas concretas? Hoje, na universidade, o primeiro semestre ele está acontecendo de forma remota. Isso porque tem uma deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para a pós-graduação, a CAPES facultou os programas a realizarem atividades remotas. Tem uma portaria no CAPES que tem autorizado isso. As universidades, elas regulamentam essa questão com autonomia. No Paraná, nem todas as universidades estão tendo atividades remotas nesse período da pandemia. Algumas universidades pararam, enfim, e cada universidade decide essa questão no âmbito da sua autonomia universitária.
o que a gente espera com relação ao segundo semestre? Existe uma expectativa que, se o cenário melhorar, as atividades presenciais retornem a partir de agosto, né? É o que todo mundo espera. Agora, se não melhorar, enfim, se a gente não tiver um prognóstico melhor com relação à pandemia, provavelmente as atividades devem continuar na pós-graduação, pelo menos, enfim. Eu falo como coordenador da pós-graduação, né? Não estou falando como assessor jurídico da universidade, nem estou falando com relação à graduação da UEMP, é com relação à pós-graduação apenas. A gente deve continuar online, enfim, né? Se nada mudar com relação ao que a gente tem de regramento hoje, a gente deve continuar com as atividades remotas, se não for possível voltar presencialmente, tá? Então é isso que a gente tem hoje. Agora, isso tudo vai depender de como a pandemia, esse cenário que a gente tem de pandemia, se comportar. Hoje, qualquer aposta é futurologia e não dá para fazer. Não dá para. Eu não sou astrólogo, né? Eu não tenho como saber o Fernando, futuro. então já está dando o horário aqui que o Instagram deixa só 1 hora. Então, eu queria agradecer imensamente a você ter aceito o convite para participar desse projeto. A gente vai ter mais lives para esclarecer o mundo do ensino jurídico, principalmente da pós-graduação. A próxima live é com a doutora, se não me engano, com a doutora Fernanda Tartucci. Isso! Ela vai falar de mediação e ensino jurídico. E eu queria agradecer a todo mundo que participou da live. Vai estar disponível no canal Perturbação. Já tem uma live lá, como melhorar o estudo com a doutora Débora Brandão. E essa live também entra no canal. E aí depois a gente vai fazer a distribuição aí para o pessoal que não assistiu. Muito obrigado por tudo, por ter participado. Espero que a UEMP volte lá em agosto, que esse tormento da pandemia acabe. Morrendo de saudade dos meus colegas. E até uma próxima. Para a gente discutir mais sobre o ensino jurídico, sobre pós-graduação. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a todos aí. Eu vi vários amigos, vários nomes conhecidos, enfim, queria ter cumprimentado a todos, mas, enfim, infelizmente não deu tempo, né? Mas muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, enfim, e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas do pessoal com relação à pós-graduação, né? Porque a ideia da nossa conversa era uma conversa genérica sobre programas, né? E é lógico, eu prometi lá na fanpage do Facebook do programa que eu ia dar os spoilers. Eu dei os spoilers aí com relação ao que esperar da nossa próxima seleção. Muito obrigado, enfim, a todos e Obrigado. boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, Um tchau. abraço, tchau.